Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal da Burgos Eletrônica. Meu nome é Luiz Carlos Burgos. Primeiro eu gostaria de agradecer a todos vocês pela contribuição, pelas sugestões que vocês me deram para fazer o próximo vídeo. No vídeo anterior eu pedi algumas sugestões para a gente realizar o próximo vídeo, gostei muito das sugestões. É claro que algumas delas demandam um pouco mais de tempo, mais trabalho para fazer, mas aí a gente pode implementá-las no futuro, em algum vídeo, em alguma live ou até em cursos que a gente ainda vai realizar aqui na Burgos Eletrônica. Então, entre várias e várias sugestões que eu recebi, muitas delas me pediram para falar sobre fonte chaveada. Então, eu vou falar sobre uma fonte chaveada e, ao mesmo tempo, sobre um circuito integrado que muita gente já me perguntou como é que funciona, como testar, que é o STRF 6554. Tem vários CIs que são parecidos com esse, tá? Então, a gente vai falar sobre uma fonte que usa esse circuito integrado. Eu tenho ela pintada. Inclusive, na descrição desse vídeo vocês têm um link para baixar esse esqueminha pintado. Fiz uma pinturinha rápida aqui para a gente poder estudar o funcionamento. Aí também, antes da gente começar o vídeo, não deixem de se inscrever no canal, ativem as notificações, compartilhem o canal. Se você gostar do vídeo, você dá um like. Se você não gostar, dá um dislike, mas seja do caso nos comentários. E aproveitem a super promoção de cursos de TV CRT por apenas R$120, está aí na descrição do vídeo. Você pode adquirir 6 cursos por R$20 cada um, bem barato, para você que gosta de TV CRT, TV de tubo, para estudar, ou você que trabalha ainda com esse tipo de televisor. Inclusive, essa fonte chaveada se usou em vários e vários tipos e modelos de televisor CRT. A fonte que usa o STRF 6654. Esse circuito integrado de 5 terminais é de potência, ele vai no dissipador, numa chapa metálica. Ele tem um transistor MOSFET interno, que é o chaveador. O MOSFET ele tem 2 pinos de saída do integrado, que é o dreno ligado no pino 3, o source no pino 2. O gate não tem ligação para fora do CI. O gate está ligado dentro do CI no driver do oscilador de PWM. Então esse integrado tem o MOSFET, o circuito oscilador de PWM e as proteções todas dentro da mesma peça, dentro do mesmo circuito integrado. Tá? Então como é que ele funciona? Eu vou ampliar o desenho aqui para vocês verem melhor. Então aqui, ó, o STRF 6654. Então eu falei para vocês que aqui nós temos a entrada de rede do televisor, a ponte retificadora, aqui vem a tensão que varia de 160 a 320 volts mais ou menos, se a rede for 110 ou 220. Essa tensão vai alimentar o dreno do MOSFET que está dentro dele pelo primário do transformador Chopper. Como vocês sabem, o MOSFET que está dentro do CI é um chaveador, ele liga e desliga milhares de vezes por segundo, dezenas de milhares ou centenas de milhares de vezes por segundo. E aí, quando ele liga, passa a corrente por ele, passa uma corrente pelo primário do transformador Chopper. O Chopper cria um campo magnético, armazena energia em forma de campo magnético. E quando o MOSFET corta, a energia armazenada aqui em forma de campo magnético, o campo magnético encolhe. E nesse movimento do campo, ele induz as tensões nos secundários do Chopper, incluindo no próprio primário. Então, olha o que acontece. Aqui no primário do transformador é induzida uma tensão com polaridade negativa nesse ponto. E esse pico negativo, quando o transistor corta, é amortecido por esses capacitores aqui, ó, que vão ligados entre o terminal do transformador Chopper e o terra. Então esses capacitores armazenam esses picos, amortecem esses picos para não queimar o transistor MOSFET. Esse circuito que absorve essa energia do primário do transformador para não queimar o transistor, chama-se circuito snubber. Tá? Então nesse caso o snubber, que é o circuito que amortece a energia reversa do transformador, é usada para proteger o transistor. E quando o transistor corta, as tensões são induzidas nos secundários, e aí você tem as tensões que vão alimentar o televisor a qual essa fonte pertence. O circuito liga e desliga, no caso o circuito de partida. O circuito de partida utiliza a tensão, uma parte da tensão da rede elétrica, que é alternada mesmo. Ela vai carregar esse capacitor aqui, ó. É claro que tem um resistor aqui no caminho de valor alto, 47K por 2 watts. Esse resistor aqui é o resistor de partida. Então, esse resistor leva os pulsos para cá para carregar esse capacitor. Então, na hora que você liga o TV, esse capacitor ele começa a carregar. Quando ele chega a mais ou menos nos 10 volts, a fonte começa a oscilar aqui dentro. A fonte oscilando vai fazer esse transistor MOSFET conduzir, cortar. E aí, como eu falei, vai induzir as tensões aqui nos secundários.
incluindo uma tensão aqui no pino 1, que é um dos secundários dele, né? Então a tensão no pino 1 vai passar por esse retificador aqui e vai aumentar a tensão no capacitor para 18 volts. Com essa tensão de 18 volts, a fonte atinge o nível normal de funcionamento. E aí o disparo não tem mais efeito, aí a fonte já vai funcionar com a tensão produzida por ela própria aqui no pino 4. Tá? Pessoal, a tensão induzida nos secundários do transformador Chopper depende de duas variáveis. Uma delas é a frequência com que o transistor conduz e corta, e a outra é o duty cycle, ou tamanho dos pulsos nível alto e nível baixo. Tá? Então, por exemplo, a frequência é usada para controlar a tensão na saída da fonte, e o duty cycle é usado para um ajuste fino dessa tensão, para fazer pequenas correções na tensão da fonte. Então, qual que é a ideia? Quando o transistor conduz e corta mais rápido, frequência mais alta, a tensão induzida nos enrolamentos é maior. Quando o transistor conduz e corta mais devagar, frequência mais baixa, a tensão nos secundários, induzida nos secundários, é menor também. Então, em resumo, aumentando a frequência da fonte, aumenta-se as tensões de saída. Diminuindo a frequência, diminui as tensões de saída. Muito bem. Agora nós temos aqui, essa fonte possui um amplificador de erro, que é esse circuito aqui. É um SE115. Esse SE era uma série de amplificadores de erros muito usado nos televisores. Tinha SE115, 110, 130, 120. Que significa o seguinte, o SE115 ele tem que manter a tensão na saída da fonte em 115 volts, que é que vai alimentar o saída horizontal dessa TV. O SE110 mantinha em 110, 120, 120. Inclusive por esse SE aqui a gente sabia qual era a tensão de saída da fonte, mesmo não especificada. Então essa fonte sai dela a 115 volts. Tá? Vamos ver como é que é feita a correção? Então temos dois fotoacopladores aqui. Ó. Esse fotoacoplador é o liga e desliga da fonte. Esse aqui de baixo é o fotoacoplador do feedback, que controla o funcionamento da fonte. Então, se a tensão na saída ficar maior, por algum motivo, ou pela rede, ou pelo consumo da TV, esse transistor aqui dentro conduz mais corrente. Ele acende o fotoacoplador mais forte, o transistor aqui de dentro vai conduzir mais, e vai uma tensão um pouco maior aqui no pino 1. Esse pino 1 ele tem duas funções. Ele tem o Overcurrent Protection, ou proteção contra o excesso de corrente, e o feedback. Então, se a tensão no pino 1 aumenta, ele sabe, o CI sabe que a fonte aumentou. E aí ele diminui a frequência, ele oscila mais devagar, reduzindo os valores das tensões até chegar nos 115 volts. Se a tensão na saída, nessa saída aqui, ó, que é o 115 volts, se ela tender a diminuir por um motivo qualquer, o transistor aqui de dentro conduz menos corrente, o fotoacoplador acende mais fraco, vai menos tensão para o pino 3, diminui um pouco a tensão aqui no pino 1, feedback. Quando diminui a tensão no pino 1, o CI sabe que a fonte diminuiu. Daí ele faz a fonte oscilar mais rápido, aumentando assim as tensões na saída, corrigindo a saída. Então é assim que trabalha o feedback, aumentando ou diminuindo a frequência do gerador de PWM aqui dentro. Agora, a função liga e desliga. A função liga e desliga, que a gente pintou aqui de roxo, de lilás, na verdade, ela atua em duas frentes aqui. Tem esse transistor aqui e esse. Esse transistor controla. Percebam que esse 7808 ele tem um pino switch, um pino de chaveamento, que é o pino 4. Ele tem 4 pinos, na verdade, né? Ele tem um pino de entrada, saída, terra e o controle, o chaveamento, que é o pino 4. Então, na hora que eu ligo a TV, esse pino aqui passa para 0 volt. O comando on-off passa para 0. Esse transistor corta, um transistor digital, ele corta, a tensão no coletor dele sobe, polariza o pino 4 e aí o CI funciona, manda tensão para alimentar uma parte da televisão. Tá? Ao mesmo tempo, quando esse pino aqui, esse ponto on-off passa para 0, ele corta esse transistor também, apaga esse LED aqui desse fotoacoplador. Apagando o LED, esse transistor aqui não funciona. Se esse transistor não funciona, a tensão no coletor dele fica alta e esse diodo aqui vai conduzir, porque a tensão do anodo fica maior do que a tensão do catodo. Esse diodo conduzindo, ele grampeia a tensão aqui no pino feedback para 1,7, 1,8 volts por aí. E a fonte pode funcionar no seu regime normal, tá? Então, quando esse diodo conduz, que é quando esse transistor para, esse diodo conduz, o pino feedback, ele grampeia a tensão em 1,7, 1,8 por aí,
tirando as correções feitas pelo circuito de feedback, mas ela se mantém dentro dessa faixa aqui. E aí a fonte mantém a sua frequência mais ou menos normal de funcionamento. Ela só sai um pouco para corrigir as tensões da saída da fonte. Agora, e quando eu desligo a TV? Quando eu desligo a TV, põe em standby, esse pino on-off passa para 5 volts. Passando para 5 volts, ele vai polarizar esses dois transistores. Esse transistor conduzindo, o coletor dele vai para 0, ele está conduzindo. E o pino switch do integrado aqui, ó, vai para 0 também. E aí o integrado desliga. Entra a tensão no pino 1, mas não sai no 2. E aí não vai ter tensão para alimentar outra parte da televisão. Esse transistor também vai conduzir, como eu falei para vocês. Vai acender o LED do fotoacoplador aqui, ó. Ele vai fazer conduzir esse transistor. Esse transistor vai jogar essa tensão que tem aqui para o terra. Ele joga a tensão no terra, esse diodo corta. Se esse diodo corta, lembra que o diodo estava conduzindo, ele grampeava a tensão aqui em 1.7, 1.8. Quando esse diodo corta, a tensão aqui sobe. Sobe bastante, a tensão aqui ultrapassa 2 volts, 3 volts por aí, fica bem mais alta. Então a tensão subindo aqui, o circuito integrado pensa que a fonte aumentou muito, e aí ele diminui bastante a frequência de trabalho, fazendo com que as tensões da saída da fonte caiam pela metade. Então onde é 12, onde é 14 vai para 7, onde essa daqui que é essa tensão aqui que é 10, 11 volts, ela vai cair para 5,5, mas ainda assim é suficiente para manter a TV em standby, mas não é suficiente para a TV funcionar todos os circuitos, tá? Então quando a TV entra em standby, o CI reduz a frequência, diminuindo as tensões da saída da fonte pela metade, e aí a TV não funciona mais, ela para de funcionar. Beleza, pessoal? Então é assim que trabalha o liga e desliga. Então o liga e desliga atua em 2 transistores. Nesse aqui para ligar e desligar esse integrado e nesse outro para ligar e desligar o fotoacoplador. Quando o fotoacoplador desliga, esse transistor aqui para, aí esse diodo grampeia a tensão para o valor de 1.8 e a fonte trabalha na sua frequência correta, a TV funciona. Quando o LED acende, o transistor conduz, mata a tensão aqui, o diodo corta, a tensão aqui sobe e aí o CI reduz a frequência, fazendo a fonte trabalhar com a tensão pela metade, tá? Agora, sistema de proteção. Sistema de proteção, insere aqui com o source do MOSFET, tem esse resistor aqui de 0.13 ohms, 0. Alguma coisa. Em condições normais de funcionamento da televisão, o que acontece? Passa uma corrente por aqui, mas a tensão gerada aqui é tão pequena, praticamente desprezível. Agora, se houver algum curto na saída da fonte, ou em algum dos diodos da fonte, vai subir a corrente pelos enrolamentos do chopper. Também vai subir a corrente por aqui e pelo MOSFET. Subindo a corrente pelo MOSFET, vai subir a tensão aqui. Subindo a tensão aqui, ela vai subir a tensão nesse ponto. Dependendo de quanto vai a tensão, ela é suficiente para o CI desligar. E aí o CI para de funcionar. Só que, olha só que curioso, quando o CI para de funcionar, claro, as fontes cortam. E aí o resistor de disparo, ele vai fazer a tensão subir aqui nesse pino 4, até chegar nos 10 volts. Quando chegar nos 10 volts, a tensão a fonte vai tentar funcionar. Como vai ter curto, ela vai desligar de novo, a tensão nesse pino 4 vai cair de novo, daí o resistor de disparo vai fazer ela subir de novo. Quando chegar no 10 volts, a fonte vai tentar ligar de novo, vai ter curto lá na saída da fonte, daí a fonte não vai funcionar, a tensão aqui vai cair de novo, então a tensão aqui nesse pino 4 fica subindo, descendo, não estabiliza e a fonte não funciona, se tiver curto. Com relação a teste nesse circuito integrado, a frio, a única coisa que dá para saber é se o pino 3 e o 2 estão em curto, que é o MOSFET, mais nada. Porque o resto, o MOSFET, ele não tem uma ligação do gate aqui em outro pino do circuito integrado, tá? Pessoal, todas as outras correções e proteções é feita dentro dele, tá? Se a tensão aqui no pino 4 ultrapassar um certo valor, ele desliga, porque tem proteção aqui, o Over Voltage Protection, proteção contra excesso de tensão, e por aí vai. É assim que funciona o STR6654. O pino 1 ele é feedback e ele é proteção contra excesso de corrente. Quando que dá excesso de corrente pelo MOSFET? Quando ocorre algum curto numa das saídas da fonte ou na própria fonte. Então, pessoal, se você gostou, dá um like. Se você não gostou, pode dar um dislike, seja no caso dos comentários. O vídeo ficou meio longo ainda. Esse resistor varia de acordo com o consumo da televisão, porque tem TV de 14, 20, 21 que usa essa fonte, né? Então, dependendo do tamanho da TV, o valor do resistor aqui é diferente. Tá, pessoal?
O esquema fica aí na descrição. Os links para você adquirir o nosso curso de TV CRT por um preço bem legal. Aproveitem. Compartilhem esse vídeo, inscrevam-se no canal. Vejo vocês aqui no próximo vídeo. Não esqueçam de sexta-feira a nossa live, às 7 da noite. Tá bom? Então, até a próxima.